Estágio 1. Introdução à acromegalia. O crescimento e o metabolismo normal do corpo são mantidos pelo hormônio de crescimento, que é produzido pela glândula pituitária, também conhecida por hipófise, e situada na base do cérebro. A secreção do hormônio de crescimento varia com a idade, e as diferenças podem ser vistas na infância, puberdade e idade adulta. A acromegalia é uma condição causada pela secreção de hormônio de crescimento por um adenoma hipofisário. Esse adenoma leva à produção excessiva do hormônio de crescimento, que ocasiona aumento dos níveis de um hormônio conhecido como fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 ou IGF-1. A acromegalia está associada com o aumento da mortalidade e morbidade, principalmente por doenças cardiovasculares e respiratórias. Estágio 2. Transporte do hormônio de crescimento. Depois de ser liberado pela glândula pituitária, o hormônio de crescimento entra na circulação. O hormônio de crescimento segue então seu caminho pela circulação até encontrar uma célula-alvo. Os alvos principais são fígado, tecido adiposo, ossos e músculos. Nestas células-alvos, o hormônio de crescimento interage com seus receptores específicos, chamados de receptores do hormônio de crescimento, ou GH. Estágio 3. Ligação do hormônio de crescimento. A molécula do hormônio de crescimento possui dois sítios de ligação. A afinidade do sítio 1 aos receptores é maior que a do sítio 2. Cada molécula do hormônio de crescimento se liga através desses dois sítios a duas moléculas receptoras idênticas, localizadas na superfície da membrana da célula-alvo, os chamados receptores do hormônio de crescimento. Primeiramente, o hormônio de crescimento liga-se a um receptor pelo sítio 1 e depois a outro receptor idêntico através do sítio 2. A partir dessas duas ligações, as moléculas receptoras se ligam para formar um dímero funcional, processo conhecido como dimerização. Com a dimerização, o receptor se ativa e desencadeia uma cascata sinalizadora, que finalmente estimula alterações metabólicas por meios diretos e indiretos. Estágio 4. Efeitos do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento age diretamente sobre as células, induzindo mudanças metabólicas nos tecidos tais como fígado, músculos, ossos e tecido adiposo. No fígado, o hormônio de crescimento também age indiretamente. A sua ligação no fígado desencadeia uma cascata de sinalização que resulta no aumento de produção e secreção do IGF-1. O IGF-1 entra na circulação pronto para se ligar às proteínas. Ele passa por uma variedade de alvos onde causa muitos efeitos, incluindo o aumento do tamanho e melhoria na função de diversos órgãos. Ele também aumenta a massa muscular lisa e, nas crianças, estimula o crescimento linear. Sendo assim, na acromegalia, os níveis aumentados do hormônio de crescimento resultam também em níveis elevados de IGF-1. Isso resulta em muitos problemas, incluindo fadiga, parestesia, edema dos tecidos moles e alterações na pele, incluindo transpiração excessiva, além de problemas cardíacos e respiratórios como insuficiência cardíaca congestiva e obstrução das vias aéreas superiores, hipertensão, diabetes e problemas nas articulações. Estágio 5. Pegvisomanto. Pegvisomanto é uma molécula de hormônio de crescimento modificada, criada para bloquear a atividade desse hormônio no organismo. Ele bloqueia o receptor do hormônio de crescimento e impede que ocorra a sua dimerização funcional. Esse mecanismo de bloqueio da ação do hormônio de crescimento, independente da glândula pituitária, é único no tratamento da acromegalia. Da mesma forma que o hormônio de crescimento endógeno, o pegvisomanto também se liga aos receptores do hormônio de crescimento. Alterações no sítio 1 de ligação facilitam esse acoplamento. A substituição de um único aminoácido no sítio 2 de ligação confere ao pegvisomanto um efeito antagonista,
pois evita que ocorra a mudança conformacional do receptor necessária para que haja a ligação adequada do hormônio endógeno, impedindo assim que a dimerização funcional do receptor aconteça. Por sua vez, esse impedimento da ocorrência da dimerização bloqueia a transdução do sinal e diminui a produção de IGF-1. Em outras palavras, o hormônio de crescimento natural e o pegvisomanto competem pelos mesmos receptores. Entretanto, a meia-vida estendida do pegvisomanto faz com que ele ocupe os receptores por um período maior que o hormônio endógeno, reduzindo com isso o número de sítios de ligação disponíveis. Com concentrações terapêuticas de pegvisomanto, os efeitos decorrentes do excesso de hormônio de crescimento são inibidos, uma vez que a superprodução de IGF-1 foi evitada. Os resultados para os pacientes com acromegalia são uma melhora significativa dos sinais e sintomas e a normalização dos níveis de IGF-1, o principal indicador da atividade da doença.